Boa noite. Está no ar mais um programa Missão Educar, que vai ao ar pela UPTV e você pode sintonizar o canal. Aí, ultimamente, é melhor você sintonizar pelo seu smartphone. Mas hoje o Missão Educar tem uma missão muito especial, uma missão bastante significativa para nós todos, porque nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que o príncipe Luiz Felipe Orleans de Bragança, que, além do mais, é um cientista político, um empresário, um estudioso das questões nacionais do nosso país, preocupado com os problemas nacionais, e nós vamos bater um papo com ele a respeito de um questionamento do livro dele, que saiu. Ele diz que o Brasil tem problemas. Eu não acho que o Brasil tem problemas, mas ele acha que tem. E nós vamos discutir isso. Na verdade tem, né? A gente sabe que tem. Boa noite. Tudo bem? Eu gostaria de começar na contestação do... Falou? Na contestação do seu livro. Você diz no a capa do teu... Está aí teu livro? Está aqui. Tá, já mostra o seu livro logo de cara aí, para todo mundo ler assim. Por que o Brasil é um país atrasado? Eu fiquei pensando, Luiz, por que você não colocou, sabe, aquela setazinha lá em cima, assim, ainda? E dava uma chance para a gente, né? Mas vamos lá. Por que esse título e o que você procura abordar nesse livro de tamanho significado nesse momento histórico do país? Bom, duas coisas. Primeiro, muito obrigado por estar me recebendo, obrigado a oportunidade de estar explicando e estar podendo responder essas questões. O livro ele vem de encontro para pontuar duas coisas fundamentais. Primeiro é definir o problema. E isso é muito importante para a gente poder avançar, né? Existe muita narrativa aí que acaba distorcendo uma série de razões pelas quais nós ainda estamos no atraso relativo aos países que são desenvolvidos. E eu gostaria de definir isso de uma maneira contumaz e, ao mesmo tempo, uniforme. Então, a partir disso, com esse problema definido, a gente pode avançar. E a segunda coisa é como que eu defino o problema. Porque eu tento abordar a definição do problema de uma maneira científica, de uma maneira mais didática, embasado em comparativos, embasado em raciocínio e fatos, e menos em narrativas e coisas que têm permeado a nossa ciência política. Então, de certa maneira, quando eu fui estudar a ciência política lá atrás, eu sempre mantive, de certa maneira, um apreço a esse tema. A ciência era o que prevalecia, a política era secundária, né? Aqui no Brasil é política, então os livros de história são políticos, as narrativas são políticas, as razões de tudo é tudo político. Então não há ciência para explicar o porquê de tudo. E eu queria balizar todas essas razões do porquê o Brasil é um país atrasado em ciência. Então eu tento fazer isso, definir o problema e definir de uma maneira científica. Exatamente, eu acho que você tem razão nesse aspecto, porque a gente é comum ouvir as pessoas dizerem, eu tenho um problema, mas elas não trazem, não pensam na possibilidade de uma solução daquele problema antes de trazer o problema. Porque se uma pessoa traz um problema para você e ela diz, não tem solução, então não tem problema. O problema passa a ser ela. E você procurou trazer isso dentro de uma linguagem científica. E como é que seria isso, Luiz, para a gente entender melhor? Como que eu vou embasar essa coisa tão impregnada no brasileiro, principalmente no meio político, que problema é uma coisa insolúvel. Se é insolúvel, não é problema. Exato. Olha, aí é que entra um dos mecanismos da ciência política, que é fazer a política comparativa. Então você compara países com diferentes, em regiões similares, países com modelos políticos similares, países com evoluções históricas similares, e aí você começa a ver onde que estão as distinções. E você também tem que se balizar em cruzamento de dados, né, cruzamento de perspectiva. E quando você faz isso, você vê que a base dos nossos problemas são muito mais, é muito mais fácil identificar, pontuando isso, que eu, chegando aqui à conclusão, que eu concluo que a nossa Constituição é muito mais isso de como nós nos definimos em papel, em carta magna, do que um problema cultural, um problema
que, olha, o brasileiro intrinsecamente é ruim, ele é inato, ele tem problemas, isso só pode ser resolvido com uma burocracia virtuosa, com um Estado que intervém para acabar com as imperfeições da sociedade. Então, é isso que a gente tem que combater, e entender que, de fato, nós não temos uma sociedade diferente das sociedades desenvolvidas, muito pelo contrário, eu acho que até em termos de capacitação de volume, de massa crítica, de pessoas capazes de fazer mudança política, é bem grande. Maior até do que alguns países que se julgam países desenvolvidos hoje. Mas o que falta é exatamente esse poder. Esse poder que, olha, eles têm esse poder e o erro está em como que a gente se organiza como Estado. Então foram poucas pessoas que fizeram esse problema, né? Problema constituído por um grupo muito pequeno. Então, é esses contrapontos que a gente precisa fazer. Eu estou vendo que você falou uma coisa aí que normalmente existem alguns jargões que é assim, isso veio desde o tempo tempo de Cabral, isso é cultural, e compara-se muitas vezes o desenvolvimento do Brasil com países que não estão acima. E você está dizendo que a comparação é do mesmo nível, porque aí dá certo essa comparação. Exatamente. Você tem que, primeiro, como que você define, em ciência, como você define as leis? O que é? O que é o quê em política, né? Primeiro você compara, você testa um teorema, e esse teorema, se ele é comprovado repetidamente, e repetidamente ele dá certo, bom, vira uma lei. Então, nesse contexto, o Brasil ele tem muito pouca chance de dar certo na atual organização de Estado. Eu comparo isso com os países mais ricos e países mais pobres. Não tem nenhum país rico organizado como o Brasil, e está cheio de país pobre organizado igual ao Brasil. Então nós temos 0% de chance de ser um país rico organizado dessa maneira, e temos muita chance de ser um país pobre organizado dessa maneira. Então a nossa organização de Estado, ela é fundamental nessa compreensão, é uma variável fundamental. Pessoas que não olham para isso estão negando aí o grande gorila no meio da sala, né? Então, e é isso que eu tento pontuar. O capítulo 12 do meu livro, ele faz isso. Ele expõe ali os 200 países do mundo, seus modelos de políticos e como eles estão nessa esfera, e quem é desenvolvido e quem é subdesenvolvido. E nessas comparações que você faz, qual é o ponto que você considera? Não o ponto, vamos tratar de alguns pontos, mas começando por ponto mais crítico, depois a gente desce um pouco mais, mas onde para você está verdadeiramente o entrar, por que o Brasil é um país atrasado? Olha, bom, eu mencionei aqui um fator que a Constituição, ela é uma Constituição interventora, não é uma Constituição socializante, né, patrimonialista. É um fator. Eu diria que tem 4 fatores aí, né, não é um, mas eu vou escolher um desses 4. Tá? Primeiro é que o presidente é muito forte, país com executivo muito forte, geralmente é país atrasado, país com centralização jurídica, geralmente são países que concentram muito poder jurídico em uma Câmara Legislativa somente. Isso também é uma pré-condição, mas não é a única. Tem países concentrados, que são pequenos e que são desenvolvidos. Então, tem algumas exceções. No entanto, tem um terceiro fator, que é país em que são estados sociais. País em que o Estado é o que provém para o social. A sociedade não provém para si própria. É o Estado que tem que fazer tudo pela sociedade. Então, esse tipo de organização é a mais comum. De 200 países, dos 180 dos 200 países, são organizados em que o Estado é que provém para o social. Não são países liberais, em que a sociedade, ela mesma, cria as oportunidades e os mecanismos de sustentação, de qualidade de vida. Isso seria um entrave, no caso. É um grande entrave. Esse é o terceiro fator. E o quarto é a grande intervenção na economia. Não temos iniciativa privada, exatamente porque o Estado é o responsável por prover o avanço social. A livre iniciativa não existe. É uma iniciativa regulada, uma iniciativa tributada, e exatamente para poder financiar esse grande Estado provedor de tudo. Então, se eu tiver que escolher um desses fatores como sendo o mais preponderante aqui, eu escolheria o fato de que o presidente no Brasil, ele comanda muito.
Ele é o que dá... Está muito centralizado. É muito concentrado o poder nele. Então, ele tem muito poder de nomeação para cargos, controla o maior orçamento de mais de 2 trilhões de reais. Então, em função dele concentrar tanto poder, ele acaba aliciando os outros poderes. Ele acaba destruindo o conceito de Estado de Direito, e aí harmonia entre os poderes. Então, essa concentração de poder você não vê nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos têm, no mínimo, um chefe do executivo e um chefe de Estado, separado. Em modelos presidencialistas, como é o nosso, nós vemos o chefe de Estado e o chefe de executivo na mesma função. Então, que chapéu que ele usa? Ele usa do protetor da sociedade, protetor do Estado de Direito, ou ele usa o chapéu de governante? Invariavelmente, ele usa só o chapéu de governante. É raro que um presidente da República use o chapéu de estadista. Então, temos que criar essa função de estadista. Temos que separar isso. E é isso que você vê nos países desenvolvidos e não tem nos países subdesenvolvidos e pobres. É o estadista, a função de estadista. Mas se você considera que é o chefe do Estado, está centrado nele todo o poder, por que, então, o assistencialismo? Então, o assistencialismo, aí ele entra numa outra dinâmica, né? Não é necessariamente aí o problema do presidente. Isso vem com toda aquela percepção de que existe... Bom, tem umas teorias antigas aí do século XX, né, que criaram isso, né, criaram essas teorias da dependência, de que existe o centro desenvolvido, que seriam os países desenvolvidos, e existe os países periféricos, os subdesenvolvidos, e países do terceiro mundo, que só contribuem recursos naturais para os países desenvolvidos, e são explorados e tal. Então, essa teoria da dependência, ela criou esse fechamento de mercado. Em função de criar esse fechamento de mercado, o avanço social não vem das oportunidades, porque necessariamente, se você fecha o seu mercado, você não tem mais tanta oportunidade de trabalho, de emprego. Né? Você fecha aí as novas ideias, os novos conceitos, as inovações que ocorrem no mundo. Então, você já se cerceou de uma miríade de opções. Em função de ter menos opções de emprego, os avanços todos, eles têm que vir de outro lugar. Se não há avanço social, se não há um acréscimo, a sociedade está sempre tendo essa percepção de avanço, ela precisa existir. E se a sociedade vê que ela está estancada, está sendo escravizada, se ela tem essa percepção, o governo cai. Então, é essa dinâmica. Por isso que a gente vê agora, por exemplo, a China, que não é um modelo aberto, democrático. Mas se ela parar de crescer, se ela parar de entregar emprego, ainda tem aí 1 bilhão de pessoas que ainda estão abaixo da linha de pobreza na China, tem 300, 400 milhões que já são classe média, mas tem 1 bilhão ainda que está na linha de subemprego. Então, se ela parar de crescer e dar ascensão social a essa classe que está fora do sistema de consumo, o governo chinês vai ter um grande problema pela frente. Isso porque é um poder despótico, né? Um poder fechado, unipartidário, é uma espécie de ditadura partidária. Então, essa dinâmica ela é muito forte. Então, os estados que são fechados, controlados por uma pessoa, e ele quer se manter no poder, ele tem que fazer assistencialismo. Agora, você falou aí, a gente falou da questão assistencialista, mas eu percebo que no Brasil essa questão do assistencialismo é um mero discurso político, porque, no fundo, quem faz o assistencialismo são as instituições que ficam lutando para conseguir verbas do governo que não vêm, e se ele é assistencialista, ele deveria promover, não a ter essa quantidade de ONGs trabalhando para... Sabe, isso aí que eu gostaria que você comentasse. Quantas instituições... Por que o governo age dessa maneira? Bom, eu vou dar um exemplo aqui que foi experiência minha. Quando eu morava nos Estados Unidos, o governo de lá ele não quer fazer assistencialismo. No entanto, ele vê que a sociedade local, você, de certa maneira, tem que auferir aos incapacitados, aqueles que não estão contribuindo, nem conseguem contribuir para a economia, que, de certa maneira, o sistema social local, esse vai conseguir mitigar esses problemas que existem. Nenhuma sociedade avança com boa parte da sua população na miséria. Então, fomentar que a sociedade resolva isso, e não o governo. Então, como é que eles fazem? Eles dão... se você ajuda
a entidades locais, que não são governamentais, você tem um desconto no imposto de renda e nos impostos. Então, o Estado ele não se vê como o entregador do benefício. Ele vê que ele é um incentivador para que a sociedade faça por si própria. Então, você doe para uma instituição de uma creche, ou uma instituição religiosa, ou uma instituição que toma conta dos veteranos de guerra, ou uma instituição que toma conta ou educa pessoas com relação a uma série de coisas. Então, esse tipo de incentivo ele fortalece a sociedade. E o governo fica sempre entregando aquilo que lhe é capacitado. O governo fica aí assumindo a responsabilidade de ter que educar isso, ter que fazer capacitação ali, ter que se fazer creche, ter que fazer hospital. A sociedade faz isso. E ele fomenta através de redução de impostos, fomentando que a sociedade haja e doe para fazer isso acontecer no nível de sociedade. Senão, se essa sociedade não faz, aí é que surge esses poderes de governo, aí é que surge o Estado que vai lá e vai criar um problema em tentar resolver esse problema. Então, essa aqui é a dinâmica que a gente precisa mudar no Brasil. Boa parte desses países, que são países, de certa maneira, despotizados, aí, com concentração demais de poder no executivo e um legislativo só, essa característica ela fomenta uma sociedade muito apática, uma sociedade desvinculada da questão política e da questão pública. E é exatamente isso que a gente precisa. Aqui no Brasil, a gente tem uma sociedade que quer essa responsabilidade. Eu estou vendo, eu estou sentindo essa liderança já brotando. Uhum. Então, a gente tem que ir de encontro, temos que dar mais poder a essa sociedade. Essa que é a ideia aqui. Mas, em não dar poder a essa sociedade, você está fomentando exatamente esse modelo que a gente tem hoje. Agora, puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado do programa Missão Educar. Já que a missão é educar, você não acredita também que um dos grandes causadores dos problemas que nós temos, depois você vai gravar um programa falando sobre a Constituição, mas não estaria focado aí na questão da educação? Porque no Japão, se não me engano, foi no teu artigo, que eu andei lendo dos seus artigos, que lá no Japão, por que um professor ganha mais do que a grande maioria? E quando nós aqui temos, não vou nem te falar, é ridículo. É ridículo falar quanto ganha um professor no nosso regiões do Nordeste. E não só no Nordeste, não, em algumas cidades também do interior de São Paulo. O que você me diz desse modelo? Olha, eu acho que no Japão, a priori, eles estão ensinando a coisa certa. Né? Uma coisa é salário de professor, outra coisa é o que eles estão ensinando. Que a gente sabe que os professores aqui não necessariamente estão ensinando as coisas boas. Talvez não é por incentivo, não é pela motivação do professor, mas sim porque temos um Ministério da Educação e Cultura que faz essa interferência direta, controle central da cultura e da educação. Então, isso é ruim. A quem cabe a educação? As famílias. Se é as famílias que cabe a educação, precisa fortalecer as famílias. Não é o contrário, não é enfraquecer a família e trazer essa responsabilidade da educação para o Estado. Acho que isso está errado. A escola, né? A escola complementa a educação familiar. A minha avó educou meus pais e meus tios. Eu considero meu pai e meus tios uma das pessoas mais educadas que eu encontrei no Brasil. Falam múltiplas línguas. Minha avó que ensinou em casa. Então não foi para uma escola e pagou lá o professor. Não, foi minha avó em casa ensinando. Isso numa fazenda lá em Jacarezinho, no norte de Paraná, quando eles vieram imigrantes lá de Portugal, lá voltando do exílio. Então, neste contexto, eu já tenho essa percepção interna dentro de casa. Eu vejo que isso é, de fato, o bojo mais importante para a educação de todos os próximos gerações de brasileiros é dentro da família. Então, precisamos reverter a ter programas, se for para incentivar via Estado qualquer coisa, eu prefiro incentivar as famílias, o reforço da família. Que conteúdo que tem que ser dado, qual é a liberdade que tem que ser dada, por exemplo, homeschooling, iniciativas assim, acho que são muito produtivas. E, claro, eu acho que você remover o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, eu acho essencial, eu acho um passo fundamental. O segundo passo é reforçar a sociedade, reforçar ela na sua condição de entender que a sociedade, a ideia de você ter uma família que educa, você está fortalecendo o Brasil. Isso é uma estratégia de Estado, não é uma estratégia de governo. Então, isso talvez, por isso que talvez não cabe a um governante fazer, porque isso só vai beneficiar as gerações que estão além do governo daquele que foi eleito.
Então, é por isso que tem que ter uma instituição, uma separação de Estado e governo muito maior do que a gente vê hoje. Agora, vou pegar um gancho ainda nesse assunto, que o professor Henrique José de Souza, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, ele dizia o seguinte: a família tem a responsabilidade de educar através do amor, através dos limites, dando os valores, moral, ética, cidadania. Esse é o papel da família. Uhum. A escola tem a função de desenvolver a inteligência através da instrução, através do ensino. E a sociedade, através do trabalho, vai potencializar o que a criança obteve em casa, de moral, de ética, de relacionamento, com o potencial que a escola desenvolveu. Mas, na sua opinião, essas três instâncias se conversam? Eu acho que não, né? Eu acho que no Brasil a gente tem um problema aí de... eu acho que foge até essa dinâmica que o senhor acabou de mencionar. A dinâmica aqui, que eu acho que está permeando o ensino brasileiro, é uma dinâmica de fomento de narrativa, de alimentação de narrativa e de causas, né? Fazer o brasileiro é aquele que se torna uma persona cívica. Ela agora é detentora de missões de causas, defensoria de causas. Então, não necessariamente ele está aprendendo história, ele está aprendendo matemática, ele está reforçando aquilo que a família talvez não tenha como mecanismo. Então, ele fica um cidadão, na minha opinião, socializado em função dessa interferência das escolas, ou menos aquilo que eu vejo que o Ministério da Educação e Cultura está passando. Ele se torna uma pessoa socializada, individualmente ele se torna fraco, ele se torna impotente, e é exatamente isso que eu acho que a gente tem que fomentar. É o contrário, é fortalecer o indivíduo, a sua capacidade empreendedora, a sua capacidade de liderança, porque é exatamente isso que a gente vai precisar nessa nova sociedade. A nova sociedade, ela não pode ser dependente de governo, e está lá sempre reclamando por mais, mas ela tem que ser independente. Ela tem que querer para si própria. Isso você só fomenta, não é coletivizando o indivíduozinho. A criança, o adolescente fala assim, você como indivíduo, você é impotente. Só pode agir no coletivo. Não, você tem que impor, você é um grande herói, você é um brasileiro, você vai conseguir, você vai conquistar. Isso que só a família consegue transferir. Não é função aí da escola fazer isso. Não é função da escola. A função da escola Mas as nossas escolas estão matando isso. Esse individualismo, acho que é necessário reforçar. As nossas escolas assumiram o papel da família e não conseguem dar conta do recado. E tem uma história diferente. Você colocou, você é um empreendedor, você é um empresário empreendedor, você viu o que aconteceu com o empreendedorismo no Brasil. A necessidade da gente fortalecer esse potencial do jovem. Exatamente. Correto? Agora, Luiz Felipe, mais um questionamento aí para você. Bom, diante dessas causas, é claro que a educação e todas as outras, se a gente for falar de saúde, você vai ver uma série de coisas, se for falar de outras áreas também. Mas, diante dessa situação, o que você propõe, principalmente para os nossos jovens, para os nossos professores que estão nos assistindo, que mensagem que você apresenta a eles como uma proposta para a gente vencer essa inércia? Bom, eu já estou partindo da premissa que todos que estão assistindo esse programa já são pessoas diferenciadas, já são pessoas que querem não deixar de ser massa, querem se tornar elite, querem ter consciência de problema, querem ter consciência política. Então, eu acho que existe um canal. Eu tive uma ótima educação. E tudo aquilo que eu estudei na minha vida, minha família pagou muito caro. Até 1997, quando foi meu último mestrado, minha família pagou muito caro por isso. Hoje, absolutamente tudo que eu estudei, ao qual minha família pagou bastante, está disponível na internet. Então, busque bons guias, porque a internet ela pulverizou as boas informações, tornou público informação que somente uma pequena minoria tinha acesso. Mas busque bons guias para ter essa informação, para ver um outro lado da história, um outro lado de absolutamente das causas de tudo que você vive hoje. Eu acho que o contraponto tem que ser bem feito, ele tem que ser feito por diversas opiniões, e é isso, daí que vem a maturidade, do autodebate. Então, eu espero que os professores, imbuídos com essa missão, de fato, de querer ensinar e criar liderança local brasileira, sim, independente de qualquer outra coisa do mundo,
tem que começar a reverter aí como é que é o nosso quadro educativo, e eu acho que começam a buscar essas ideias que não estão sendo fomentadas pelo Ministério da Educação e Cultura. Eu tive, há uns dias atrás, uma cidadezinha no norte de Minas chamada Catuti. Cidadezinha pequena, 6.000 habitantes. E lá eu me lembrei, quando eu li o teu currículo, eu me lembrei de um cara lá, que ele era da cidade, veio para São Paulo e angariou bastante prestígio e se tornou um empresário. E ele volta para a cidade dele, e ele volta à cidade para investir na cidade dele, uma cidade de 6.000 habitantes, construir um centro de convenção, que é uma coisa para quase 2.000 pessoas. E a pessoa falou, pô, como é que o cara faz isso, né? Talvez nós estamos precisando dessas pessoas. É isso aí. De apresentar a proposta que viabilize a ficar na sua cidade, o cara não tem que sair, se todo mundo sair para ir para o grande centro, o que vai acontecer? E também fomentar a liderança que não seja política, porque eu acho que você tendo liderança social, local, essas sim podem exercer a sua liderança. Você falou uma coisa que me permite eu te interromper. Quando você fala em política, o pessoal tem a mania de falar que tudo é política. Se você está no social, você está fazendo política. Onde você está fazendo política. Você concorda com isso ou não? Não, de certa maneira, sim. Eu já estou fazendo política há 3, 4 anos. Acho que eu já estava fazendo até antes. Então, todo ser humano é político. Todo ser humano é político. Mas eu acho que o contexto aqui que eu estou querendo mencionar não dependa do seu burocrata e do seu político. Ah, tá. Entendi. Fortaleça as lideranças. Dependência dos políticos. Exatamente. Você vai fazer política, mas não depender. Fortaleça as lideranças não políticas, porque todo o avanço da sociedade vem dessas lideranças, não vem de liderança política. O máximo que você pode fazer com a liderança política é ele deixar de atrapalhar. Ele tem que tirar os entraves da sociedade, que o governo cria, a burocracia cria. A burocracia é um grande limitador de absolutamente tudo que a gente vai fazer. Então, se ele consegue libertar cada vez mais essas lideranças a agirem, a terem recompensas, isso aqui é a mágica. O ser humano ele não trabalha em função do altruísmo, em que ele vai só estar perdendo. Ele gosta de fazer as entregas, mas ele tem que ter, em algum nível, uma recompensa. Assim, como é que ele vai viver, né? Como é que ele vai sobreviver? Não precisa nem ser financeira, às vezes é uma recompensa emocional. Sim. A cidade de onde eu venho, poxa, olha o que eu criei. Exatamente. Puxa, olha que bacana, o meu trabalho foi recompensado com o reconhecimento, isso já é o bastante. Então, quando você tira do indivíduo, você tira da sociedade esse tipo de recompensa, e essas recompensas só são atingidas através do burocrata ou do político, aí começa a ser o problema. Aí você tem uma sociedade fraca e você tem um Estado muito forte. E é exatamente isso que nós vivemos nesse momento. Nós estamos caminhando aí quase para o término do nosso primeiro programa, que depois será gravado. Agora pensando um pouco politicamente. A gente ouve muitas críticas sobre os nossos políticos. Haveria a possibilidade também de que nesse meio político existe gente realmente querendo fazer alguma coisa positiva para esse país? Sim, eu acho que existe, não só de fora da política atual, existe até dentro da máquina pública, existe muitos funcionários públicos, até mesmo alguns políticos que entendem que há um problema grave de organização e eles são os melhores até a fazer essa grande mudança, porque eles sabem como opera essa máquina e o que eles podem mudar. Então, tem uns que podem se tornar até grandes líderes aí, né, de conhecimento de profundo, de como é que a máquina está errada hoje e quais são os pontos que devem ficar e quais são os pontos que a gente deve eliminar de um futuro Brasil. Então, existe aí em demasia até, eu acho que é essa confiança que a gente precisa dar, não só para a população, mas para os próprios pessoas que hoje ocupam a máquina pública, né, não só como um político, mas também como um funcionário público, que existe essa consciência. Então, eu tenho muita esperança que isso vai brotar, vai surgir. No título do livro, Por que o Brasil... Vou mostrar aqui novamente. Sim. Por que o Brasil é um país atrasado? Você já fez várias conferências sobre esse livro. Você está começando a achar que tem jeito o Brasil? Eu sempre soube que tem jeito, senão nem teria escrito o livro. Eu acho que é mais pela aquela frustração de que, olha, tá aqui, ó, vamos fazer isso aqui, é um pouquinho, é só em um aspecto do nosso conjunto. Então, a gente está com um país abençoado aí debaixo dos nossos pés e
e é muito pouca coisa que a gente precisa, é focado nessa questão política, a gente resolvendo isso, aí a coisa vai sem freio. Mas você não acha que tem uma coisa que culturalmente pegou, eu até comentei isso com você no começo do programa, que é essa questão das nossas raízes, o pessoal está muito apegado, porque foi de Portugal, porque aquela história toda, e depois veio a monarquia, depois veio o governo de Dom Pedro, depois veio todo mundo, aí o pessoal fala, isso é histórico, isso é... Você não acha que isso... Como é que a gente faz para mudar essa concepção? Olha, culturalmente, você tem que entender que um dos aspectos da cultura, né, é o comportamento. Esse, a gente muda fácil. Né? É só colocar, por exemplo, a gente tem uma mudança de comportamento. Você coloca radar digital na sua cidade, você vai mudar o seu comportamento, sim. Isso... Botar um radar para mudar isso daí. Então, isso, eu estou dizendo assim, é um aspecto que faz parte da cultura. Não é toda a cultura. Então, o que a gente está falando aqui, em termos de mudança constitucional, é um aspecto comportamento político. A gente consegue mudar comportamento político, mudando os incentivos, mudando as punições. Isso é comportamental, não tem a ver com a cultura. A cultura nossa continua sendo de uma origem lusitana, língua portuguesa, maioria católica, cristã. Então, a gente tem que continuar isso, continua. O Japão tem uma cultura milenar, não se alterou em nada, e já optou por diversos modelos de organização política, e hoje está no melhor modelo de organização política, que nem foram eles que implementaram, foram os norte-americanos que implementaram o atual modelo do Japão. Então, o Japão que dá certo, que contribui com toda a humanidade, é um Japão que foi desenhado pelos Estados Unidos. A Alemanha, que hoje dá certo, que é um líder da europeia e que contribui, é uma Alemanha que surgiu dos próprios alemães olhando para trás e falando assim, esses modelos antigos aí não dão certo. E que até, em termos argumentativos, eram mais simbióticos com a cultura alemã do que o atual. O atual modelo destoa até, se você for ver, a cultura alemã, a cultura prussiana, é militarista, tem uma série de disciplinar. A atual Alemanha continua com essa cultura, mas o comportamento é diferente, porque a Constituição mudou. Então é isso que a gente estou falando aqui. A cultura não muda, muda a Constituição. E a Constituição ela só toca no aspecto comportamental. Esse que é fundamental a gente fazer essa distinção aqui. Essa distinção não é uma coisa fácil para se fazer. Agora, quando você falou, vamos botar um radar aí para mudar essa coisa, porque realmente eu percebo que pode permanecer, sim, as origens, sim, mas não esse foco, muitas vezes até pejorativo, que o Brasil foi explorado por Portugal. Não, ao contrário. Isso, de uma certa forma, não aconteceu só com o Brasil. Aconteceu com todos os países que foram colonizados, aconteceu isso. Não, olha, e se você for ver, o Brasil, quando se desconectou com essa origem, começou a dar errado. O cartório, a criação do cartório foi durante a República. O Estado Social que nós implementamos em 1934 foi cópia da Alemanha, não foi a origem cultural brasileira. O que a gente vive é o artificialismo. O Estado Social de 34, de 46, de 64, de 88, as constituições, foram cópias de constituições europeias, não veio da nossa cultura. Então, eu estou falando até, se for julgar estritamente nesse aspecto cultural, se a gente for ver a nossa cultura de base, a gente não está muito diferente de uma organização de Estado dos Estados Unidos, por exemplo. Nossa origem tem origem comunitária, que é a origem dos Estados Unidos. De Tocqueville, já isso escrevendo sobre os Estados Unidos, falava da força dos Estados Unidos, da força das comunidades locais, como é que elas eram organizadas. Se você vê a origem do Brasil, também foi muito similar. As comunidades locais implementadas pela igreja, pelos jesuítas, foi muito similar. Então, por que não é a mesma coisa? Porque começou a importar essas ideias aí que não são nossas. Então, eu acho que até nesse aspecto de argumentação cultural, eu posso até debater com alguém que queira entrar nesse aspecto, mas eu estou olhando aqui de uma maneira muito objetiva. A Constituição, ela começa a premiar bons comportamentos e punir maus comportamentos. Ela visa a estabilização. Ela visa querer que todos estejam representados, todos estejam protegidos, no entanto, com estabilidade, com democracia e estabilidade política. E isto é muito difícil acontecer se você não tem os julgamentos certos, se você não tem uma evolução política. Que a gente tinha. No final do século XIX, durante todo o século XIX, a gente teve isso. Mas teve um grande retrocesso aí com
a Primeira República, com depois Vargas, etc. Foi um grande retrocesso aí na nossa evolução política. Realmente estamos... Lucas, estamos chegando ao final do programa? Quantos minutos nós temos ainda? Nossa, tem bastante. Eu pensei que estava terminando o programa para a gente gravar o próximo, mas 5. Você põe duas mãos é 10. Então vamos fazer o encerramento desse primeiro programa. Eu gostaria que você, então, tecesse seus comentários finais e nos dê uma luz no final do túnel mais uma vez. Bom, muito obrigado. Olha, primeiro, muito agradecido de estar aqui mais uma vez. E eu acho que essa mudança do qual eu estou discutindo, essa mudança constitucional, essa mudança de base que precisa acontecer, ela primeiro começa com a conscientização das pessoas que se julgam ou que se colocam à frente da ação política. Essas pessoas não é necessariamente de origem social, origem de status, que ofere aí uma liderança, mas sim uma consciência política que precisa brotar, independente de classe social. E, em função disso, e nós temos isso já no Brasil, e essa grande conscientização vai maturar nessa mudança. É uma mudança que pode acontecer abruptamente, havendo liderança política focada nisso, querendo fazer isso também. Mas eu gosto de contar com a raiz, eu gosto de contar que existe sociedade demandando essa mudança. Vamos lembrar que os países desenvolvidos, boa parte deles, adotou modelos mais livres quando o povo não era influente de todo. Então, imaginando aqui um povo influente, capaz, querendo fazer essas mudanças, a chance de uma mudança é maior ainda. Ok, muito obrigado, Luiz Felipe. Falamos, então, com um grande cientista político formado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e que também é palestrante, gente. Quem quiser agendar a palestra com ele, é só entrar no... foi dado o Facebook, né? Ao e-mail dele que vai aparece o e-mail dele, pode entrar em contato, que o Luiz Felipe vai fazer palestra por quanto é canto aí, sua agenda é bastante cheia. Muito obrigado por enquanto, e nós vamos voltar aí para fazer a segunda gravação do programa. Um abraço e até lá. Obrigado. É uma frase chave nossa, né? O homem não é sábio porque sabe, é sábio porque ama, do professor Henrique José de Souza.